O prefeito de Sorocaba, José Crespo, enfrenta na Câmara Municipal uma comissão processante que apura denúncias de possível infração político-administrativa por parte do chefe do Executivo. Segundo o denunciante, o presidente do Sindicato dos Servidores, Salatiel Regezel, o prefeito mantinha na administração municipal uma voluntária, a ex-assessora Tatiane Polis, fora do regramento legal. Sobre esse assunto eu converso com o próprio José Crespo, prefeito que, atendendo ao nosso pedido, vem ao estúdio da TV Sorocaba prestar esclarecimentos. Obrigado, prefeito. Obrigado a você. Pela sua presença, pela sua vinda aqui. Tudo bem, prefeito? Graças a Deus. Tirando os problemas, só maravilhas. Mas tem muita coisa para o senhor enfrentar, hein, prefeito? É verdade, mas posso perguntar ou não? O cargo de prefeito, do executivo em geral, este mais próximo da população do que o governador e até o presidente, ele exige que a pessoa dê todas as satisfações de que a população precisa. Para mim é natural. Bom, a gente pode começar então pelo relatório parcial da CPI do voluntariado, prefeito, que deu base à abertura dessa comissão processante contra o senhor. O senhor demorou até para assinar a notificação. Foi para ganhar um certo tempo ou não? Porque andaram procurando o senhor andou meio sumido da cidade? Eu estava em São Paulo, passei 2 dias em audiências públicas e também fazendo consultas médicas. Mas assinei logo que voltei à cidade e o processo está transcorrendo. Nós estamos vivendo, Barazal, uma época de um denuncismo em todo o nosso país que afeta também as prefeituras. Só que havendo uma denúncia, eu mesmo, como cidadão, acho que deve ser investigada. Até porque, se essa denúncia não tiver fundamento, acaba sendo passado um atestado da idoneidade, da inocência daquele antes acusado. Com relação a essa comissão processante, a CPI do voluntariado... O senhor já deu uma lida no relatório da CPI? O que achou? Eu não vejo consistência nenhuma nas investigações. Aliás, eu sequer fui um dos investigados nesse processo. Mas a denúncia veio e nós estamos com muita serenidade fazendo a nossa defesa. O senhor já até falou sobre isso numa entrevista aqui na TV Sorocaba, mas foi uma entrevista lá na prefeitura e como o senhor está aqui, eu vou ter a oportunidade de conversar ao vivo e perguntar. Que o senhor tratava a Tatiane Polis como doutora Tatiane e sempre se referia a ela como Vossa Excelência. O senhor já disse nessa entrevista que deu aqui para a TV Sorocaba que esse é um tipo de tratamento que o senhor faz com muita gente. Mas aqui entre nós, prefeito, eu acho que ela levou a sério, hein? Esse negócio de Vossa Excelência, porque ela, segundo informações, observações do ex-secretário de Comunicação, Eloy de Oliveira, né, que até fez pedidos a ela, ela não o atendeu enquanto secretário. Será que ela levou a sério esse negócio? O que eu posso dizer é que respeito é uma palavra importante. Respeito é algo que todos nós temos que ter e trocar entre nós no relacionamento. Não é sempre, mas muitas vezes eu me dirijo às pessoas com quem estou tratando, verbal ou até por escrito, como senhor, senhora, doutor ou doutora. E por quê? Porque, a rigor, é o costume cultural. As pessoas chamam a outra de doutor, mesmo que essa pessoa não tenha o título defendido, como seria o caso de médicos e advogados. Certo. O fato de uma pessoa ser médico ou advogado não lhe dá direito a ser tratado de doutor, porque tem que fazer a segunda defesa da tese. Mas na cultura da gente, a gente chama de doutor por respeito. Eu também. O senhor nunca reparou que ela exagerou um pouco? Não sei se ela exagerou. O fato é que eu na questão do contato com as várias pessoas, como ainda eu faço, por uma questão de respeito, por doutor ou doutora. Não vejo nenhum problema nisso. É uma forma respeitosa de tratamento. Agora, aqui entre nós, Crespo, qual a relação que o senhor tem com a Tatiane Polis? Eu faço essa pergunta porque muita gente está perguntando. Tá certo. Será que vale a pena o senhor ter comprado essa briga? Então, aí as pessoas perguntam, alguns analistas até falam, o que é que tem o Crespo com a Tatiane Polis que ele está comprando essa briga que talvez seja desnecessária? Tem amizade. Alguns analistas falam isso. Foi uma colega de trabalho que serviu durante algum tempo, depois sofreu tantas críticas que ela se afastou. Ela tem a vida pessoal dela. Claro. E, portanto, não passou de amizade. Como tenho, e aliás, a amizade é uma das coisas melhores e mais importantes da vida. A amizade no local de trabalho facilita que o resultado aconteça melhor. Na prefeitura, a nossa obrigação é de servir bem toda a população. Imagino que o senhor tenha entendido que era ali uma injustiça cometida com ela, enquanto... Isso agora as investigações estão ou vão comprovar. Por isso que o senhor comprou a briga, né? Não é que comprou a briga, na verdade foi uma pessoa que colaborou com o governo durante algum tempo e agora se afastou, simplesmente. Em depoimento à polícia, Eloy de Oliveira disse, ex-secretário, que o senhor teria pedido para que o empresário Luiz Navarro, é isso? Luiz Navarro, proprietário da De Gentil,
agência que tem um contrato de 22 milhões com a prefeitura, pagasse um salário de 11 mil reais a Tatiane Polis. Eloy disse ainda de que o primeiro pagamento teria sido feito em dinheiro, num envelope, que depois esse envelope chegou a Tatiane. O que o senhor tem para dizer sobre isso? O senhor já disse que desconhece. Não, mais do que isso, é mentira. Na verdade, a CPI tem feito um trabalho bastante grande, já entrevistou sobre esse assunto também dezenas de pessoas. E ninguém confirmou porque não é verdade. Simplesmente foi esse ex-agente municipal que, premido por circunstâncias que estão sendo investigadas contra ele, um suposto esquema de corrupção que ele montou lá dentro da prefeitura, acabou vindo com essa informação falsa. Nada mais do foi que negado isso. Pelo Luiz Navarro e foi negado pela Tatiane Polis também esse esquema. Aliás, por esse todo suposto mundo, esquema. Não só por esses dois, todos negaram. Apenas ele, infelizmente, premido para tentar escapar das acusações que pesam Mas contra nós ele. Conversamos com o advogado dele e disse que tem provas, hein? Tem como provar. Então, que apresente. Até agora não apresentou, está aguardando, por quê? Se o senhor for convocado para depor na polícia, o senhor vai? Eu vou. E na CPI? Veja, como eu já disse, investigação, ao meu ver, é muito boa. Até porque se a pessoa é inocente, acaba depois demonstrando a sua idoneidade. Tá certo. Na abertura da comissão processante, prefeito, somente o vereador Irineu Toledo, que é líder do governo na Câmara, votou contra a abertura dessa investigação. Se a investigação for adiante, os vereadores colocarem no relatório final um possível pedido de cassação e este percentual for mantido, o senhor pode acabar cassado novamente. O senhor tem trabalhado com essa possibilidade? O que é que o senhor está pensando em relação a esta possibilidade, prefeito? Barazal, eu fui parlamentar a maioria dos anos da minha atividade política, portanto, conheço bem e respeito as atribuições do Legislativo. O Executivo é apenas um órgão que cumpre as determinações dele, do Legislativo. Portanto, eu me considero inocente de tudo, não há consistência em nenhuma dessas acusações, mas agora eu estou apresentando os meus argumentos, que eu acredito que vão prevalecer. Entretanto, temos que respeitar todas as decisões do Poder Legislativo, que é o principal poder. O senhor tem conversado com os vereadores a respeito? A serviço, como é que o senhor tem trabalhado? A cidade não para. Mesmo diante dessa, vamos dizer, turbulência, como outras que já aconteceram, a minha obrigação é governar bem Sorocaba. Portanto, não há nenhum prejuízo, nenhuma parada nas atribuições do prefeito e também das secretarias. Em razão disso, nós estamos trabalhando bastante. Eu trabalho 16 horas por dia, gosto do que faço, a cidade é grande, exige mesmo esse trabalho. Sobre a comissão processante, o senhor não tem conversado com os vereadores, articulando politicamente? Assunto, não, porque é um assunto o senhor vai que apresentar a defesa. Está agora com o meu advogado, Sim. Está preparando, nem eu sei direito os argumentos, sei que são muitos, serão apresentados na data. Na data certa, vai ser apresentado, tá bom. O senhor fica mais um bloco aqui, prefeito? Se você me convidar, sim. Para os outros assuntos, é que eu quero saber no próximo bloco se o senhor tem alguma coisa contra o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel. Já adianto que Posso não. Posso perguntar? Mas depois do intervalo posso explicar melhor. Eu vou perguntar por que o senhor pediu a transferência dele de Sorocaba. Eu não pedi. Isso é fake news. Cuidado, hein? Mas o senhor falou na entrevista que, não, eu não que pedi. aquele e-mail era seu? Não, mas não pedi a transferência dele, não pediu a transferência. Então o senhor explica melhor depois do bloco. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco eu quero saber por que o prefeito de Sorocaba não pediu, então, a transferência de Marcelo Carriel. Ele mesmo vai explicar. Até já. Estamos de volta aqui no Manchetes da Cidade numa entrevista ao vivo e, portanto, exclusiva com o prefeito de Sorocaba, José Crespo. Aliás, preciso registrar que é a primeira entrevista que o senhor ao vivo faz, não é? Depois que foi deflagrada a Operação Casa de Papel, etc. Não foi isso? É a primeira vez? Ao vivo, assim, num estúdio de televisão, é a primeira vez em rádio. Eu agradeço a sua presença aqui, viu, prefeito? Não tem de quê. Agora pela manhã, saiu a notícia de que o Ministério Público acatou um pedido do vereador Hudson Pessini, é isso? Hudson Pessini? Indicando aí uma suposta irregularidade, uma chamada pedaladas fiscais. A gente não tem ainda muitos detalhes, mas como o senhor está aqui, o senhor deve ter conhecimento desse fato, não é? O senhor pode explicar para a gente o que é? O senhor teria dado pedalada fiscal aonde e quando e como? Eu recebi apenas essa informação, mas volto a dizer,
Estamos numa época de denuncismo. Hoje se denuncia tudo, o que possa ser verdadeiro e o que não, para causar um certo alvoroço. Mas eu acho que qualquer denúncia tem que ser investigada, especialmente pelo Ministério Público, que é o órgão investigativo mesmo. Eu posso afirmar que o meu governo tem feito tudo de acordo com a lei, não apenas pela minha vontade pessoal, mas porque as equipes que eu coloquei, especialmente na Secretaria da Fazenda e na Secretaria das Licitações, seguem pareceres jurídicos de tudo. Na dúvida, a gente não faz ou pergunta ao promotor público. Portanto, eu tenho certeza de que isso é apenas uma denúncia infundada, mas eu concordo com quem quer que seja, mesmo sem saber o que está dizendo, que peça investigação. Ainda não vamos chegou pro investigar, senhor, né? mas seja o que for, acho que se houve denúncia, vamos investigar. Mas eu posso afirmar que o meu governo é um governo não apenas honesto, mas produtivo. Estamos trabalhando como poucas vezes já aconteceu na cidade. O senhor pediu por e-mail a troca do comando da polícia aqui em Sorocaba, da seccional e região? Porque o senhor de repente gostaria de ver o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carreal, longe de Sorocaba, é isso ou não? Não, metade do que você falou. Metade do que eu falei, o senhor pediu. Antes você falou de transferência, agora você mudou. Então agora você falou certo. Eu pedi apenas a renovação do cargo, porque o cargo é cargo político. Uma renovação não é transferência, Aldo? É o cargo do Estado. Se ele vai sair de um lugar, vai para outro. Houve a eleição para governador o ano passado e quem ganhou foi João Dória, que foi o meu candidato. Certo. E João Dória está renovando todos os quadros de confiança, não apenas na polícia, nessa Secretaria de Segurança, como em todas as demais. Há dezenas de cargos estaduais cujas pessoas trabalham em Sorocaba. Portanto, eu recebi um pedido do governador João Dória, das equipes do governo estadual, já que eu estou aqui, sou prefeito e estive trabalhando na campanha dele, para fazer uma revisão em todos esses cargos, fazendo a proposta de manutenção ou substituição das pessoas. Mas não tem nada a ver com transferência, nada contra essa pessoa do delegado Marcelo Carriel, que é uma pessoa que eu respeito. Mas o e-mail era verdadeiro. O e-mail era verdadeiro, mas não dizia nada. Você foi mal informado. Eu mal informado? Está escrito no e-mail que o senhor pedia a troca dele. Porque o senhor tinha até denúncias contra o Marcelo Carriel. De tirar ele da cidade. Essa informação não é verdadeira. Mas a troca seria o quê, prefeito, então? Simplesmente o cargo, Barazal. Ele vem ocupando um cargo de então ele poderia ficar em outro departamento aqui, em outro DP. Claro. Simplesmente o cargo de delegado seccional, que é um cargo da confiança do governador. Mas não é a mesma coisa, prefeito? Não, não é. E o governador, então, está revisando todos esses cargos, como qualquer um faz. Sabe o que pareceu? Quando muda o comando político, então, naturalmente, o novo governante faz uma revisão em todos esses cargos. Sabe o que pareceu, prefeito? O Carriel é o responsável, né, da parte da Polícia Civil pela investigação da Operação Casa de Papel, que investiga a corrupção em 3 secretarias no governo que o senhor assume, não é? Que o senhor está em vigor. Apesar que, evidentemente, que essa operação não chegou no senhor ainda. Só está nas 3 secretarias. Atenta, e eu não quero constrangê-lo, mas acredito que você viu. Qual é a data desse e-mail? É janeiro. Então, o senhor pediu quando foi que começou essa operação Casa de Papel? É 4 de janeiro o e-mail. Não, e quando começou a Casa de Papel? Agora, em abril, não foi isso? 8 de abril. 8 de abril. Veja, a melhor resposta minha, para bom entendedor, é: vamos analisar a relação causa e efeito. Claro. Se o meu e-mail pedindo a renovação do cargo, nada contra a pessoa do delegado Marcelo Carriel, é do dia 4 de janeiro e a operação Casa de Papel é de 8 de abril, então procure a verdade que você encontra com facilidade. Eu sabia que o senhor ia falar isso, mas eu tenho que perguntar. É claro. Eu sou jornalista. E eu vim aqui para responder. E a Operação Casa de Papel, o que é que o senhor acha? Bom, isso está em andamento. Nós não temos muitas informações, até porque os órgãos policiais ou do Ministério Público ainda não fizeram toda a divulgação. Eu sou o maior interessado nessas investigações. Se houve algum ato de corrupção dentro da prefeitura, eu sou o mais interessado em saber e quero a punição de todos os envolvidos. Possíveis fraudes em 3 secretarias: licitações, comunicação e eventos e cultura. Você falou bem, possíveis. Mas agora, se isso começou em abril, o senhor abriu uma investigação, em junho, não é? Gostaríamos de saber o resultado. A investigação que o senhor abriu? Gostaríamos de saber o resultado dessas investigações. A corregedoria da Prefeitura não tem ainda nenhuma... Está acompanhando os trabalhos da Polícia e do Ministério Público. Não finalizou ainda. Isto foi ordem minha. O maior interessado em saber se é que houve um ato de corrupção dentro da Prefeitura sou eu, prefeito.
Eu assumi o compromisso e estou trabalhando juntamente com toda a máquina administrativa num governo honesto, transparente, mas também eficiente diante da população. Muito bom. O ex-secretário Hudson Zuliani continua recebendo salário como secretário municipal? Sim, porque, mesmo afastado? Porque foi, sim, o afastamento diante da lei de improbidade pressupõe que a pessoa que não foi condenada, está apenas sendo investigada, ela deixa o cargo e continua recebendo o salário. Isso não fui eu que trouxe, está na lei federal de improbidade. É certo. Isso acha justo isso ou não? Ele é afastado recebendo porque salário? Ninguém, diante da Constituição, pode ser condenado antes que a justiça o defina. Imagina uma situação dessa, que a pessoa, depois da investigação, vai ser mostrada como inocente, porque que, além de sofrer esse estresse da investigação, ele também vai perder o salário, vai perder o emprego. A própria lei federal não permite isso. Tá. O Eloy está recebendo salário ainda, não? Não, ele foi exonerado. Ele foi exonerado. Ele foi exonerado. É. O Wellington pediu exoneração. Também. Também não está recebendo, então. Também. Tá certo. Bom, vamos mudar um pouco de conversa, então? Vamos lá. Vamos lá. O senhor, como vereador, atuou para que o prédio da prefeitura fosse tombado. O atual prédio da prefeitura fosse tombado pelo patrimônio histórico. Não atuou, não, como vereador? Não. É um prédio já antigo, né? Ele foi construído em 77. Eu nem era vereador. Mas o senhor apoiou o tombamento agora? Recente, o mais recente, não? Não, nem tenho conhecimento. Essa é a informação que eu tinha, eu creio que bem. o tombamento já é antigo, tem muitos anos. Mas o senhor anunciou a construção de um novo anexo, um novo prédio para abrigar a sede da prefeitura. Gostaria que o senhor explicasse, porque os seus opositores estão dizendo que o senhor está querendo mudar o foco. Né? Está querendo levantar outro assunto para tirar o foco ali da verdade, Casa de Papel. Tal. E eu tenho orgulho de dizer, esse governo tem trabalhado muito, como poucos antes. Portanto, nós temos tanta coisa acontecendo em paralelo e uma não para ou fica prejudicada em relação à outra. O que acontece é que a cidade cresceu desde os anos de 77, quando o prédio atual foi construído, o da prefeitura, que ainda é um dos mais bonitos e bons prédios de prefeituras no Brasil como um todo. Não há nenhuma hipótese desse prédio ser fechado, muito menos demolido. Claro. Se alguém pensou nisso, foi uma insanidade. O que acontece é que a cidade cresceu. E já faz vários anos que as secretarias municipais, que hoje são 23, não cabem todas dentro daquele prédio. Então a tendência foi que as secretarias meio ficassem no prédio e as secretarias fim fossem saindo do prédio. Hoje existem várias que estão fora, longe, e em prédios alugados até. Então a ideia para o futuro, não no meu governo, é que a gente possa fazer uma seleção de imóveis inservíveis da prefeitura, ou seja, que não tem utilidade pública nem agora nem no futuro. Para isso que o meu decreto criou uma comissão de estudo, simplesmente. A gente vai levantar quais são os imóveis que são inservíveis, agora, né? Vai oferecer em licitação para empreendedores que, recebendo esses imóveis e, naturalmente, com autorização da Câmara naquela época, possam construir um prédio para anexo, trazendo de volta todas essas secretarias que saíram de lá por falta de espaço. Portanto, então não vai custar nada para a prefeitura? O custo é zero, não haverá custo nenhum quando esse prédio for construído. Ali do lado do teatro ou não? Pouquinho mais? É bem na esquina da Rudolf da Ferne, com a engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Tá. O PH da Zona Leste, a partir de amanhã, gestão da Santa Casa de Sorocaba. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É verdade. Ali continuará o processo da gestão compartilhada, que é o melhor neste momento, mas será gerido também pela Santa Casa. Santa Casa já faz essa gestão no hospital. E está indo muito bem. Isso foi uma atitude do meu governo, fui eu quem determinou que a gente entregasse o prédio da Santa Casa para a Igreja Católica, na pessoa do Padre Flávio, que tem sido um ótimo gestor. Até em razão disso, com a impossibilidade do BOS, que é uma outra entidade muito boa, com todos os méritos, mas a legislação não permitia que ela continuasse fazendo a administração da UPH da Zona Leste. Então agora a Santa Casa está entrando, amanhã é o primeiro dia de trabalho. A qualidade do serviço dos médicos, enfermeiras está garantida. Isso não vai mudar. Essa é a expectativa, né, prefeito? Olha, a gente está terminando a entrevista, mas antes eu preciso até perguntar, até como utilidade pública, está programada para amanhã uma greve nacional da educação por conta de cortes de verbas anunciados na área pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Sindicato dos Servidores aqui de Sorocaba já anunciou a adesão ao movimento. Amanhã, as pessoas que estão em casa
Vai ter aula, não vai ter aula na escola municipal, prefeito? O senhor pode anunciar alguma coisa? Não sabemos, porque isso está sob júdice. Acredito que é o Poder Judiciário hoje, nesta localidade, é quem vai dizer. Eu entendo que a reforma da Previdência é um assunto polêmico, importante para todas as famílias. Só não acho que deva se fazer greve no país inteiro em razão desse processo que ainda está sendo discutido em Brasília. Eu pergunto ao pai, à mãe, às próprias crianças, o que acham de ficar um dia, quem sabe mais dias no futuro, sem aulas, colocando em risco até o calendário escolar por conta de um assunto político que está sendo examinado em Brasília. Então, lamento se de fato acontecer uma greve em Sorocaba, nós e os pais e os próprios alunos não temos nada a ver com o processo da reforma da Previdência. Isso está no Congresso Nacional para deputados e senadores, ou seja, lamento se ela houver. Por mim, não haveria greve nenhuma. Mas a prefeitura deve estar fazendo um levantamento para se estruturar se acontecer o movimento, né? Quero crer, a Secretaria de Educação está fazendo. O que é possível que esteja sendo feito hoje, digo assim porque depende do juiz, claro, não do prefeito, é que 30% dos professores atuem. Mas veja, na educação, isso não resolve o problema, porque cada professor tem a sua própria sala de aula. Como é que você vai escolher qual é a escola, qual é a classe que vai funcionar, como é que você vai avisar os alunos hoje que tem que ir e os que não tem que ir amanhã? Ou seja, essa greve não deveria acontecer. Não é de interesse público, não é dos pais e muito menos das crianças, mas infelizmente pode ser que aconteça. Eu estou trabalhando para que ela não aconteça, pedindo o bom senso das categorias. Vamos trabalhar em Brasília, a favor ou contra a reforma da Previdência, mas não prejudicando as nossas crianças aqui em Sorocaba. Perfeito. Vamos caminhando então para terminar a entrevista, prefeito. Foi longa, hein? Só agora 11 minutos, é isso? Teve outro bloco também. Eu quero agradecer a sua presença aqui. BRT, como é que está? Está no prazo? Em andamento. Na Itavuvu, que é o nosso corredor principal, é o que nós assumimos fazer e estamos fazendo. Até, no máximo, meados do ano que vem, o traçado e o funcionamento do BRT, que é o ônibus rápido na Avenida Itavuvu, estará concluído para a qualidade do serviço naquela região norte. A região norte é a principal, a mais populosa região de Sorocaba. Por isso que nós priorizamos fazer o BRT lá. Já está em obras. Quem duvida que vá agora mesmo lá na Itavuvu. Peço a compreensão e até perdão aos comerciantes, às pessoas que passam lá pela Itavuvu, porque as obras atrapalham um pouco a circulação. É verdade. Mas não há como a gente realizar as obras sem que elas aconteçam. Bom, prefeito, obrigado mesmo pela entrevista. O senhor veio ao vivo aqui na TV Sorocaba SBT. A gente fez todo tipo de pergunta, a pauta estava em aberto, não é? E isso é muito importante porque as pessoas que estão nos assistindo têm a oportunidade de receber da própria fonte a versão oficial. Quero deixar aqui o microfone da TV Sorocaba sempre aberto para quando o senhor quiser voltar e retornar. E se eu quiser falar mais alguma coisa em relação a alguma pauta positiva da Prefeitura de Sorocaba, fique à vontade. Ninguém deve monopolizar um sinal tão importante como o nosso SBT, mas sempre que houver motivo e você me convidar, estarei aqui para prestar contas. Quem nada deve, nada teme. Eu tenho um passado que vem desde os tempos do meu pai, que também foi prefeito, de um trabalho honesto e eficiente pela cidade de Sorocaba. Disso eu me orgulho e nenhuma investigação prejudica, porque havendo investigação o resultado será favorável à minha história e ao meu passado político.